Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Segunda Reis, capítulo 13. Nós vemos aqui o reinado de Joacás, filho de Jeú. Lembrando que Jeú foi o capitão que tornou-se rei e exterminou a casa de Acabe, matando Jezabel, Acasias e etc. Matou lá, né, todos os adoradores de Baal, destruiu o templo de Baal. Então, esse é Joacás, seu filho. Joacás, ele seguiu os pecados de Jeroboão. Vocês lembram quem foi Jeroboão? Qual eram os pecados de Jeroboão? Então, Jeroboão foi o servo de Salomão. Lembrando que Salomão, ele afundou-se em idolatria e Deus, por amor a Davi, segurou o reinado de Salomão até que ele morresse. Quando ele morreu, o seu reinado passou para Jeroboão. E Jeroboão, ele fez algo terrível, que foi impedir a adoração no templo do Senhor. Ele construiu os bezerros de ouro. Então, quando fala sobre os pecados de Jeroboão, está falando sobre a idolatria, sobre as pessoas deixarem de adorar o Senhor para adorar os bezerros de ouro, sobre a terrível disfunção do sacerdócio e do levita. Ele tirou eles totalmente das suas funções. Então havia essa idolatria, esse pecado em Israel. E esse homem chamado, esse rei chamado Joacás, ele era rei de Israel, ele viveu nesse pecado da idolatria com os bezerros de ouro. Então ele foi um terrível rei. E aí depois fala sobre o reinado de Joás, e Joás, rei de Israel, ele foi até a presença do profeta Eliseu. E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olha o que fala. Eliseu ficou doente, versículo 14, ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Então, irmãos, presta atenção. O profeta que curou a lepra, o profeta que ressuscitou, o profeta que fez água salgada ficar doce, que tirou o veneno da panela, o profeta que fez o ferro boiar, que era o machado, o profeta que viveu milagres e maravilhas, ele adoece. E aí você pode dizer assim, Jeff, então, Eliseu agora já está avançado em idade, já passou por vários reis, ele perdeu a unção. Então, nesse exato capítulo que ele adoece, o rei vai visitá-lo. E sabe o que ele faz para o rei? Ele mostra que ele está cheio de unção e sensibilidade ainda. Porque ele profetiza a vitória do rei contra os sírios. E ele manda o rei atirar lá uma flecha, ele atira e ele fala que aquela é a vitória dos sírios. E ele já, ele falou pro rei, atira, e aí ele falou lá o que significava: você vai vencer os sírios. E aí depois ele fala pro rei de novo, atira agora 3 vezes pro chão, bate no chão. E aí ele vai, na verdade ele não fala a quantidade de vezes que deve fazer, ele só manda ele bater no chão, ele bate 3 vezes, e aí o profeta fica indignado, porque fala que era para ele ter feito muito mais, porque quanto mais ele fizesse, seria mais vitória que ele teria contra os sírios. Então, por ele ter atirado só 3 vezes, ou ter batido só 3 vezes, ele só teria 3 vitórias contra os sírios. Então, meio que assim, parece uma pegadinha, mas a questão é que o profeta já tinha mostrado para ele que a flecha significava vitória. Ele não estava sensível, ele não estava atento ao sinal que o profeta deu para ele. Porque se ele tivesse atento, ele teria atirado mais vezes ou batido mais vezes. Tá bom, irmãos? E aí, então, no final da sua vida, então, ele morre, ele é enterrado, e aí um homem é sepultado na mesma sepultura de Eliseu, e quando ele é sepultado, o corpo dele toca nos ossos de Eliseu e ele ressuscita, irmãos. Olha que coisa. Eliseu foi um homem cheio da unção até o fim da sua vida, e até seus ossos tinham unção de ressurreição no final das contas. Então, irmãos, o que eu queria dizer para você nesse capítulo é que doença não é sinal de pecado, doença não é sinal de fraqueza espiritual. Pessoas ficam doentes. Pode ser? Lógico, pode ser. Pode ser que Deus esteja tratando algum caráter seu? Pode ser. Nós vemos que Jó, ele foi acometido de diversas doenças ali, ele ficou cheio de tumores pelo corpo,
porque Deus queria testar Jó, mas também provar algo na vida de Jó e trazer clareza a respeito de quem Deus era. Tanto que Jó fala assim, ó, agora, ele fala assim, ó, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de perto, eu sei quem é o meu Salvador. Então Deus se revelou para ele através da doença, através do sofrimento. Então, às vezes, o sofrimento tem essa função de você conhecer mais a presença de Deus. Amém, irmãos? E é isso então que eu queria compartilhar com vocês no capítulo 13. Irmãos, então vamos lá. Versículo 22, rapidinho para terminar. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Então, Azael, rei da Síria, aquele que Eliseu havia profetizado e havia chorado por causa da maldade que ele iria fazer com Israel, certo? Então, Azael teve um filho, seu filho chamado Ben-Hadad. Ele reinou em seu lugar e ele estava oprimindo Israel. E aí olha o versículo 25. Joás, filho de Joacás, recuperou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que estavam conquistadas de seu pai Joacás, na guerra. Joás o atacou 3 vezes, recuperando assim as cidades de Israel. Vocês sabem que essas 3 vezes, que 3 vezes são essas que ele atacou, recuperando a cidade de Israel? São as 3 vezes lá que ele bateu. Porque aqui, ó, Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Esse é o homem que estava com arco de flecha lá e atirou. Esse é o homem que atirou mais 3 vezes, ou bateu 3 vezes, que o profeta falou assim, tu vai ter 3 vitórias. E aqui mostra que ele teve 3 vitórias e conquistou a cidade que a Síria havia tomado, mas não eliminou os sírios por completo, como o profeta havia falado. E é isso então, graça e paz a todos, irmãos. Deus nos abençoe cada dia mais aí com o espírito de sabedoria e revelação, fome e sede pela palavra e principalmente pela presença do Senhor. Amém? Fui!